Olá, mamães e papais da educação infantil, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para falar aí de algumas dúvidas que andam aí pairando, né, sobre a cabecinha aí dos pais e responsáveis por turminhas aí a partir de 2 anos de idade que ficam se perguntando qual é o momento certo para eu matricular meu filho na escola? Será que eu tô aplicando uma penalidade? Será que eu tô fazendo bem? Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa conhecer a legislação, porque é muito importante, tá certo? Então, lá na legislação diz: as crianças, elas precisam estar matriculadas obrigatoriamente a partir dos 4 anos de idade, certo? Então, a gente não tem escolha, certo? Então, a gente não tem o que contestar. A partir dos 4 anos, criança na escola, certo? Uma vez não cumprida essa lei, né, se configura como crime, certo? E aí o responsável ele pode ser penalizado porque é enquadrado como abandono de incapaz, certo? Então a gente precisa ter essa consciência. Antes dos 4 anos de idade que vem as dúvidas. Será que eu estou fazendo bem? Né? Então a gente precisa aí antes conhecer o nosso contexto social. Né? Antigamente a gente tinha uma realidade. Hoje a nossa realidade é bem diferente. Né? Antigamente a gente tinha famílias com um grande número de filhos, né? Hoje em dia, geralmente uma mãe, ela tem 1, 2, no máximo 3 filhos. Então, a interação dessa criança lá na casa, ela passou a ser menor, certo? Diferente de antigamente, que já era praticamente uma escola dentro de casa, né? Porque a criança, ela tinha várias vivências com várias pessoas, irmãos. Lá ela disputava brinquedo, lá ela brigava, né? Então, ela tinha o mundo dela lá. Então, e aconteceram algumas coisas, né? Do tipo a pandemia, né? Que fez com que nossas crianças se isolassem cada vez mais, né? Então, cada vez mais elas ficaram presas a uma tela, né, de celular, de computador, de tablet, né, e cada vez mais nossas crianças ficaram sedentárias, né? Então, hoje a nossa realidade é diferente, tá certo? Então, pensando nessa realidade de hoje, a gente tem que pensar de como é que está sendo formada a personalidade das nossas crianças, né? Então, para que isso aconteça, ela precisa estar na escola, tá certo? Então, aí vem a preocupação, né? Será que é o momento certo de eu colocar meu filho com 1 ano e 8 meses, com 2 anos na escola? Né? Vem uma série de preocupações e a gente entende, né, a cabeça dos pais, porque a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, para os nossos alunos, certo? Então, assim, a gente precisa pensar que a partir de 1 ano e 8 meses, 2 anos, essa criança, ela já fala, né? Ela já sabe pedir. Algumas já abandonaram a fralda, outras largaram a mamadeira, algumas já largaram a chupeta, né? Não de uma forma generalizada, mas é o momento certo de já começar a acontecer. Biologicamente falando, essas crianças, a partir de 1 ano e meio, elas já estão muito bem, né? Então, assim, boa parte das vacinas já foram tomadas. O pulmão dessa criança já está bem desenvolvido. A probabilidade de desidratação, né, dessas crianças já é bem menor. Então, essas peculiaridades, tanto as anatômicas quanto as fisiológicas, vai permitir que as crianças elas reajam às viroses de uma forma mais eficaz, né? Então, assim, coisa que é inevitável. Quando a criança entra na escola, o contato com as viroses vai acontecer, né? Uma coisa que a gente não tem como evitar. Mas o seu sistema imune, ele já está mais fortalecido para que ela consiga, né, reagir muito bem a essas viroses, certo? Eu quero apontar aqui 2 estudos. Um deles comprova que muitas das doenças vieram desse sedentarismo, principalmente pós-pandemia, que nós acabamos adquirindo, principalmente nossas crianças. E essas doenças já começaram a aflorar cada vez mais, que é a ansiedade, depressão, aumento da obesidade, sem contar estudos também que indicam que crianças, ao serem comparadas antes dos 4 anos na escola e depois, a partir dos 4, a diferença entre elas é muito grande no que se refere ao seu desenvolvimento psicomotor, no seu desenvolvimento cognitivo, na capacidade de aprender, de fluir cada vez mais o ensino e a aprendizagem, foi mais acentuada e vista naquelas crianças que adentraram na escola antes dos 4 anos. Portanto, pensando na escola, né, não só como ambiente de função socializadora, como ambiente acolhedor, protetor, né, de alta funcionalidade no que se diz respeito à formação de personalidade de uma criança, né, na ajuda, né, na parceria na formação de valores, o melhor lugar para as nossas crianças a partir de 2 anos de idade é na escola, certo?
Um beijo a todos e até o nosso próximo bate-papo.